Passou longe de ser raspando o Túlio Ligeiro, pelo que foi feito nos 180 minutos, 200 minutos, né? Com acréscimos e tal. A gente tem que parar com essa mania de falar 180 minutos. São 200, é, 200 minutos. Assim, o Flamengo esteve muito aquém do que deveria nesse duelo contra o Peñarol. Teve muito abaixo. Aliás, e a gente vai analisar isso, na Libertadores inteira, o Flamengo esteve muito abaixo. Muito abaixo. Ontem, o Flamengo teve volume, né? Teve posse de bola, ficou com a bola bastante, estava toda hora tentando chegar. Isso aí realmente o Flamengo teve, né? Um domínio das ações, mas perigo mesmo. Finalizações perigosas, certeiras, milagres do goleiro, bolas na trave. Nada. Nada. Muito abaixo o Flamengo ontem. E assim, ô Túlio, nós vamos entrar por um caminho aqui que fatalmente a gente vai falar muito do treinador. Muito, tá? E eu tenho críticas severas ao trabalho do Tite, e não é de hoje. Quem me acompanha sabe. Inclusive, quem me acompanha acha que eu sou um perseguidor do Tite, porque eu tenho críticas que normalmente não são feitas a ele. O Tite tem uma cápsula de proteção de parte da imprensa que é um negócio muito sério. Então, assim, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, porque do mesmo jeito que existe uma parte da imprensa que protege o Tite, por ele ser um cara do bem, por ele ser um cara, sabe, educado, por ele ser um cara que tem aquele jeito que todo mundo conhece, agora existe uma parte da imprensa que vai bater tanto no Tite, já está batendo, com justiça, que vai ficar parecendo que a culpa é só dele. Então eu só quero fazer esse adendo antes da gente começar aqui a falar do jogo e do que foi a era Tite no Flamengo. A culpa não é só dele, tá? Ele tem muita responsabilidade. O Tite, o trabalho dele é muito abaixo daquilo que eu imaginava, eu acho que você imaginava, Túlio, do que todo mundo imaginava. O presidente do Flamengo, quando contratou, ele não é uma contratação barata. O presidente do Flamengo que conseguiu fazer com que ele chegasse no ano passado ainda, quebrando a palavra dele, para poder classificar o time para a Libertadores. Então, assim, ele tem muita responsabilidade. Só que ele não é o único, cara. Os jogadores do Flamengo, meu Deus, Túlio, não é possível que a gente esteja vendo jogadores que a gente estava vendo outro dia em campo, jogadores que chegaram também com uma pompa e que sumiram, desapareceram. Então, assim, vamos descascar em cima do Tite, vamos. Mas, tecnicamente, o Flamengo também foi muito mal, né? Você falou do controle que o Flamengo teve no jogo, André. É aquilo, o Flamengo teve o controle da posse de bola. Quem teve o controle da partida, de fato, pensando na estratégia que cada time levou para campo, foi o Peñarol. Porque o Peñarol estava ali confortável com a situação que se apresentava, porque ele não estava correndo risco real de ver a sua vantagem cair por terra. Então, é um controle muito ilusório ali que o Flamengo teve das ações do jogo, porque não foi um sufoco que o Peñarol passou na partida. E aí, para isso acontecer, você claramente tem que pensar nessa questão da culpa, né? Ah, de quem é a culpa da temporada do Flamengo estar do jeito que está? Dos jogadores, do Tite, e a conta na temporada cai muito também, e talvez até mais do que em todo mundo, na diretoria. Ah, na eliminatória, a culpa cai mais em quem? Na minha visão, cai no Tite, que foi mal nos dois confrontos. Ontem, eu acho que os jogadores, eles estão ali no páreo, tá? Com o Tite, para ver quem é mais culpado. Porque o Tite, ele faz o quê? Ele monta uma estratégia de jogo para, quem sabe, o Flamengo buscar a vitória, né? O técnico, ele é um facilitador de quem realmente faz acontecer, né? Os jogadores. Às vezes o técnico facilita, às vezes o técnico dificulta a vida dos jogadores. Aí você pode discutir se o Tite facilitou ou dificultou a vida dos jogadores ontem. Eu acho que não facilitou, e muito pelo contrário. Só que, é o que você disse,
não dá pra gente ver os jogadores do Flamengo com a capacidade que tem, com os salários que tem, com a expectativa que todo mundo tem em cima deles, jogar da maneira que eles vêm jogando, né? É, vários jogadores performando muito abaixo do que podem, e aí a culpa é deles também. Não dá pra tirar a culpa dos jogadores. E assim, André, realmente uma eliminação assim que surpreende demais, cara. Não pelo jogo de ontem, mas pelo. Se você olhar antes, né? Se a gente volta no tempo e fala assim, ó, pum, esse é o confronto. O Flamengo vai ser eliminado. Eu ia falar assim, pô, vai mesmo? Sério? Eu não imaginava essa eliminação, André, de maneira alguma. Eu também não, mas é justo que a gente fale, e assim, essa eliminação do Flamengo na Libertadores, ela não é uma eliminação que mostra um momento específico do futebol do Flamengo na Libertadores. Ano passado também já tinha sido assim e não tinha o Tite. O Flamengo não ganhou uma partida fora de casa pela Libertadores, não ganhou nessas duas últimas temporadas. A última vitória fora de casa foi em 22. E não é que o Flamengo enfrentou só River, Boca, nada disso. Nessa edição agora da Libertadores, o Flamengo jogou fora contra o Milionários, não ganhou. Contra o Bolívar duas vezes. Esse eu absolvo porque é na altitude e tal, mas jogou contra o Bolívar duas vezes, não ganhou. Contra o Palestino e contra o Penharol, que é o campeão do século lá, que é o, né, é um time de tantas conquistas, um time copeiro tradicionalmente, mas é infinitamente abaixo do Flamengo em investimento, em qualidade mesmo, sabe, de técnica, ou pelo menos deveria ser. Mas como você disse, cara, é, teve o controle estratégico do jogo, sabendo o seu limite, sabendo que é um time que não dá para sair jogando de igual para igual. Então, dentro do seu ali do seu quadrado, o Penharol fez a parte dele e está classificado. Só que o Flamengo já não tinha em 2003 e 23 vencido fora de casa Alcas, Nublense, foi eliminado pro Olímpia nas oitavas de final. É muito pouco, cara. É muito pouco para uma Libertadores e muito pouco para uma temporada. Porque agora o Flamengo já abriu mão do Campeonato Brasileiro. Ah, pode ainda ganhar o Campeonato Brasileiro? Pode. Só que uns 3 ou 4 times têm que entregar o campeonato. Não basta só o Flamengo fazer a parte dele. Uns 3 ou 4 vão ter que ter aquele final de campeonato porque o Flamengo abandonou. E tem a Copa do Brasil, que eu acho que tá bem vivo, tá aí. Só que a gente não sabe do futuro do Tite, né? A gente realmente não sabe. Ontem a entrevista do Tite foi, mais uma vez, vergonhosa. Vergonhosa. Eu falei quando o Tite assumiu no ano passado. Ó, enquanto estiver ganhando, as entrevistas do Tite, elas vão ser bem legais. Ele chama lá o filho dele, ele chama lá o preparador físico, ele chama a nutricionista, ele chama o Kleber lá, o auxiliar, ele chama o outro para dar entrevista junto e fica aquele negocinho de eu olho no olho, porque os externos e porque não sei o quê, e você vai aguentando, vai aguentando. Na hora que começar a ter problemas em campo, essas entrevistas vão irritar o torcedor. Vão irritar. Você vê que não aparece mais ali ninguém da comissão técnica. Aliás, eu vou perguntar para a Monique quem é que escolhe o jogador que vai dar a entrevista depois da partida. Ontem foi o Rossi junto com o Tite. Aí ele vem na entrevista e fala que, bom, primeiro ele falou que ele não prometeu um gol, né, na partida de volta. Aí ele fez lá jogo de palavras, né? Porque realmente ele não vira no jogo da ida, ele não fala, eu prometo que vai ter um gol. Mas ele fala, a gente vai fazer um gol, me cobre. E aí na entrevista ele fala, não, me cobrar você pode, mas eu não prometi, eu projetei. Pô, Tite,
Que papinho, cara. Olha lá, ó. Eu coloquei prometo que faríamos gol ou eu projetei? Eu projetei, você tem todo o direito de me cobrar, mas eu não prometi. Eu não sou futurista, era o objetivo. Ah, qual é, Tite? Eu falei isso aqui logo depois da sua declaração. Juntei, inclusive, no mesmo comentário a declaração do Dorival, que é uma sacanagem quando o treinador faz isso. Porque o treinador tira o torcedor de otário. Que ele sabe, o torcedor sabe que ele não pode prometer nada. O torcedor sabe. Como assim você está prometendo, velho? Como assim você está prometendo que vai jogar na final da Copa do Mundo? Como assim você está prometendo que vai ter gol lá, se aqui teve uma finalização no gol? Como assim, cara? Então, assim, joguinho de palavra, eu não falei eu prometo, mas tá. Só que a pior dele, que eu achei, e que mostra um trabalho ruim dele, para não falar péssimo, no comando do Flamengo, ele colocou praticamente a conta na ausência do Pedro. Ele colocou um peso, cara. Ele fala assim: olha, você tem que analisar, porque fizeram, né, algumas perguntas para ele de como é que você analisa o trabalho por inteiro. Primeiro tentou, um repórter tentou pela Libertadores, outro tentou pela passagem no Flamengo, e ele tentando ali se esquivar, não dá para analisar agora, tem que ver o contexto todo, tal. Aí tem uma hora que ele vira e fala assim: então, mas a gente tem que ver aquelas situações também, né, que a gente teve, porque o Pedro, aí ele começa a falar do Pedro. E ele praticamente assume, fala: olha, perdeu o Pedro, eu não consegui mais jogar. Porque eu jogava em função dele, tinha jogada de fundo, tinha jogada de não sei o quê, tinha jogada de área, tinha jogada não sei o quê com o Pedro, e aí não tem o Pedro. Quer dizer, então, que o melhor elenco, tá bom, já não é mais o melhor, alguém pode falar, é um dos melhores. O mais caro. Será mesmo que na ausência de um jogador, você pode acreditar um desempenho horroroso, que nem a gente tem visto do time? Que técnico é esse que perde um jogador e não consegue? E eu não quero nem chegar na situação do Gabigol, porque eu acho que ele é só um dos responsáveis pela situação Gabigol. Acho que o maior dos responsáveis na situação Gabigol é o próprio Gabigol. Mas aí acho que tem má administração da diretoria, acho que tem má administração do treinador, que todo mundo sabe que já não gostava dele. Agora, é lamentável para o Flamengo como um todo você perder o Pedro, ter o Gabigol e ele não ser o substituto natural. Com o tanto que você paga, com o tanto de alegrias que ele já deu, com o tanto que. E eu não estou falando aqui que a culpa é. Que é para colocar para jogar de qualquer jeito. Porque ontem foi uma prova disso. Porque colocou o Gabigol sem ter a menor condição. A menor condição. Agora, por que chegou nessa situação? Ô, Monique Danello, bom dia, Momô. Obrigado pela sua presença aqui. De tudo que foi falado, e você deve ter um monte de mais coisa para falar. O time não tem variação, o time não tem, sabe? Tem um monte de coisa aí para ser falada. Preparação física do time, o tanto de jogador que se machucou, o planejamento. Você deixa 12 caras sem nem viajar. Pô, eu imagino que vai chegar lá em cima do Penharol, pelo menos, vai tentar, vai chegar, sabe, abafando, o time tá descansado, vai para cima, chuta no gol e tal. Não foi isso que aconteceu. Agora, colocar a culpa toda na ausência do Pedro, tipo assim, eu perdi o Pedro, fiquei sem ali, era tudo a movimentação, era tudo em cima do Pedro. Porra, que técnico é esse que não tem uma receita para lidar com isso? Bom dia, Momô. Bom dia, André. Bom dia para você, para todo mundo que está com a gente aqui na live. Eu estava te ouvindo e eu assino embaixo. Mais uma vez, o Flamengo teve uma atuação horrorosa, muito pobre. É um time sem repertório nenhum. E mais uma vez a gente teve uma coletiva muito ruim do Tite. Ontem eu falava um pouco sobre isso depois que a gente terminou a nossa transmissão na arquibancada, porque além de ser um time que não entrega nada dentro de campo, do lado de fora a gente vê uma postura muito incoerente em relação ao que é falado e ao que é praticado. E assim, esse caso do Pedro, a gente ouviu o presidente Rodolfo Landim
ao vivo, falou com a gente, né, sobre a CBF ter forçado ali, o Pedro ter tido uma carga maior, mas pelo que eu apurei do lado da seleção, e eu estava lá acompanhando, assim, é muito difícil que o Pedro tenha tido uma carga maior, sabe, André? Porque foram 3 treinos. O primeiro foi um regenerativo que a gente viu completo, o Pedro deu algumas voltinhas trotando em volta do campo e ficou o resto do treino sentado. O segundo treino, que foi o que ele participou ativamente, foi um treino que se chama de 10 contra 0, que não tinha adversário, eram só os jogadores de linha que seriam os titulares, e o Pedro seria titular, sem adversário. Então, não dá para dizer que foi um treino nesse nível de intensidade, e foi um treino curto, os treinos lá acabavam muito rápido. E também o terceiro treino que ele se machuca no primeiro lance. Então, assim, a sensação que eu tenho é que fica uma coisa assim de tentar tirar o corpo fora, entendeu? Assim, de passar a responsabilidade e, é claro, jogar tudo na conta do Pedro, assim, da ausência do Pedro, né? E o Flamengo, o problema do Flamengo vai muito além disso, porque quando o Pedro estava em campo, a gente já debatia esse mesmo assunto da pobreza que era o Flamengo. Vocês vão lembrar o jogo contra o Palmeiras no Maracanã pelo Brasileirão, o Flamengo estava ganhando de 1-0. Aí o Tite vai e tira o Pedro. O Flamengo acaba no jogo e o Palmeiras vai buscar o empate. Então, assim, todo mundo sabia já que o Pedro não tinha condições, como nenhum jogador tem condições, de jogar todas as partidas 90 minutos. Então, o que acontecia? Quando o Pedro saía, o Flamengo caía de rendimento e muitas vezes perdia o resultado que tinha construído. E esse jogo contra o Palmeiras é um exemplo clássico disso. E o Tite foi perguntado na ocasião e ele não admitiu. Ele falou que o Flamengo não perdeu mobilidade e volume ali na frente com o Gabriel, porque o Gabriel é um jogador até mais móvel. Então, assim, ele tenta dar umas explicações que elas são muito incoerentes. E isso vai, claro, gerando revolta no torcedor. E foi o que a gente assistiu na entrevista coletiva de ontem, que foi aquele episódio em que o Tite foi questionado mais de uma vez sobre a declaração dele no primeiro jogo. E quando ele já estava saindo, ele voltou a ser questionado e ele não gostou. Mas no fim das contas, os jornalistas estão ali, na minha visão, para fazer esse meio do caminho entre o torcedor e quem está ali para ser cobrado, que é o treinador e os jogadores. Eu acho que era uma pergunta muito pertinente, porque ele pode não ter usado a palavra promessa. De fato, ele não usou, eu prometo que vai fazer gol. Mas ele falou, com menos chances, nós vamos fazer pelo menos um gol, pode me cobrar. Então, se isso era uma promessa ou uma projeção, a discussão não é essa. A discussão é que ele falou, pode me cobrar, nós vamos fazer, pode me cobrar. E as pessoas foram lá cobrar ele, porque todo torcedor estava indignado com isso. Então, é um momento assim muito delicado em termos de perspectiva para o que vem pela frente, né? Porque tem agora uma decisão na Copa do Brasil contra o Corinthians e um brasileiro que tem que classificar para Libertadores em algum lugar, né? Aonde que vai ser? Eu não sei. Tem que, nesse momento, tá ali brigando no G4, beleza, mas é um fim de ano, assim, sem muitas perspectivas. Por isso que a gente estava falando, porque é um Flamengo que, dentro de campo, o que você vê? O Flamengo nem chutar de longe chutava ontem para tentar conseguir um gol. Então, assim, era só bola longa, e no final só bola levantada na área, não tinha aproximação, os principais jogadores se arrastando em campo e nem chute de fora da área tinha. Então, qual a É, perspectiva?